Gabigol, do Flamengo, é suspenso por 2 anos por tentativa de fraude em exame antidoping. Justiça Desportiva Antidopagem considera o atacante culpado. Cabe recurso. Jogador participou do julgamento nesta segunda. Gabigol foi suspenso por 2 anos por fraude do exame antidoping. O julgamento, que teve início na semana passada, foi concluído nesta segunda. O atacante do Flamengo foi julgado nesta tarde pela Justiça Desportiva Antidopagem, em sessão que durou pouco mais de 2 horas. A pena começa a valer a partir de abril. Cabe recurso. O julgamento foi apertado, com o placar de 5-4 a favor da punição do atacante. Gabigol foi acusado por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere ao fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. O Código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação. Pode incluir que a defesa contou com o testemunho de L.C. Cameron, bioquímico, que foi chamado para discutir métodos e técnicas de detecção de exame antidoping. Foi questionado pelos advogados que representam Gabriel, pela Procuradoria do Tribunal e pelos auditores. No depoimento, Cameron informou que, principalmente do ponto de vista do resultado da colheita, não haveria transgressão. A denúncia foi feita no fim de dezembro, e a defesa foi enviada no dia 26 de janeiro, ainda dentro do prazo, e contou com o anexo de imagens da câmera de segurança do Centro de Treinamento Ninho do Urubu para corroborar a versão do atleta. No último dia 20, foi realizada a primeira sessão do julgamento. Foram 5 horas de julgamento, realizado de forma online pelo Tribunal de Justiça Desportivo Antidopagem, TJDAD. Gabigol prestou depoimento por videoconferência, assim como outras 7 testemunhas. Na ocasião, o tribunal resolveu encerrar a sessão e dar continuidade nesta segunda, também de forma online. Gabigol participou também da sessão nesta tarde. Um dos pontos de defesa do jogador relembra que o atacante fez o exame de sangue, que é considerado mais efetivo. O jogador foi representado pela equipe do advogado Bichara Neto, que defendeu Paulo Guerreiro na suspensão por doping nos tribunais da FIFA em 2017. O vice-presidente geral e jurídico do clube Rodrigo Dunchey também participou da sessão em defesa do jogador. Relembre o caso. Gabigol foi acusado de dificultar a realização do exame. Mesmo que o tenha feito e testado negativo, segundo o artigo, a atitude relatada pelos oficiais de coleta se encaixa como fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle e, por isso, o atacante respondeu pelo artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem. Um dos relatos da denúncia diz respeito à demora do atacante para a realização do exame e o não cumprimento das instruções. À exceção de Gabigol, os jogadores do Flamengo fizeram o exame antes do treino das 10 horas. O caso aconteceu no dia 8 de abril de 2023 no Ninho do Urubu. De acordo com os responsáveis pelo exame, o jogador não se dirigiu a eles antes do treino, depois da atividade os ignorou e foi almoçar, tratou a equipe com desrespeito, não seguiu os procedimentos indicados, pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém, irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta e, ao fim, entregou o vaso aberto, contrariando a orientação recebida. O processo conhecido como doping surpresa é realizado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, e costuma ocorrer sem aviso prévio nos centros de treinamentos. Gabigol recebeu a primeira notificação sobre a tentativa de fraude no dia 30 de maio. Posteriormente, o vice-geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunchey, fez a primeira defesa do jogador. Na sequência, o Flamengo contratou o advogado Bichara Neto para defender o jogador. Então é isso, muito obrigado por assistir, até mais.